Vamos ofertar. Convido os irmãos. Vão até você. Com alegria e gratidão. Você possa ofertar ao Senhor nessa noite. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Joel. Capítulo 2, do verso 12 ao 17. O Senhor, pela boca do profeta Joel, oferta perdão. O que Joel vai fazer aqui, ele já fez no capítulo 1, irmãos. Só que agora dentro de um contexto mais pavoroso. Vamos ler o texto, do verso 12 até o 17. Depois eu coloco para os irmãos aqui a divisão do texto. Vamos ler, irmãos. Joel 2, do 12 ao 17, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixa uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o poste e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Se você ainda não orou, que eu faça agora. Senhor, estamos aqui desejosos, carentes, necessitados. Tu sonda e conhece nossos corações, Senhor. Tu sabe das nossas reais necessidades. Nos faz compreender que agora, nesse momento, todas as necessidades que vêm à nossa mente possam ser substituídas, Senhor, pela necessidade de compreender a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor, por misericórdia, fale aos nossos corações, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos. Que a Tua oferta de perdão seja entendida, recebida, absorvida, vivida, Senhor, com alegria e satisfação, com temor e com tremor, pelos nossos pecados, nossas falhas, transgressões. Ajuda-nos, Senhor, de fato, estar diante de Ti, como verdadeiros adoradores, com o coração quebrantado e contrito, que possamos nos aprofundar em verdades novas para cada um de nós nessa noite. Se comigo, que o Teu Espírito Santo age através de mim, Senhor, trazendo convencimento, edificação para o Teu povo, exortação, consolo. Ó Deus, abençoe esse tempo, esse momento. Abençoa a Tua igreja, visível e invisível.
Nos ajuda, Senhor, a perseverar. Que os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam atentos, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos hoje e sempre. Amém. O contexto imediato dessa passagem, meus irmãos, é aquilo que eu chamei de uma fala que queria causar temor, medo aos ouvintes. E eu me lembro que eu disse para os irmãos, a habilidade de Joel, ela é semelhante aos dos autores desses filmes que a gente assiste nos cinemas. Bem envolvente. E o desejo dele era causar pavor. O desejo dele, eu me lembro que eu disse, era que todos ali não se percebessem como mocinhos, mas como bandidos. Que tremessem de fato, se percebesse a espada apertando os seus pescoços, a ponto de tirá-lhes a vida. Era isso que ele queria causar. Se você olhar para o capítulo 1 de Joel, a partir do verso 4, ele começa a desenhar uma crise que esse povo estava vivendo. E aí a semelhança disso daqui, ele vai fazer agora, novamente. Vai chamar a atenção para um arrependimento. Mas antes dele chamar o arrependimento, no capítulo 1, ele começa a chamar a atenção dos seus leitores para que eles se apercebam que tudo aquilo que estava acontecendo, que ele começa a desenhar isso no verso 4, trazendo as nuvens de gafanhoto, deveriam os fazer, aí se você olhar aí para o verso 6, acordar, pararem de se embriagar nas suas vidas de prazeres e observasse a crise, o caos que estava acontecendo. E aí ele vem, no verso 6, e diz para que eles olhem e vejam o que é que está acontecendo ali com eles. A partir do verso 8, ele começa a chamar eles a lamentarem. E o verso 9 dá a ideia de que a instituição religiosa da época, o templo, estava sendo afetado. Verso 11, ele diz, fiquem envergonhados. E ele coloca em categoria alguns grupos. E aí no verso 13 em especial, ele chama a começar pela instituição religiosa, que eu vou chamar aqui, parafraseando, da igreja, a convocar uma reunião para que todos lamentassem. E aí nós vimos, verso 13, vistam roupa feita de pano de saco, planteiem, lamentem, passem a noite vestidos de pano de saco, proclamem, verso 14, um jejum, convoque, reúnam os moradores da terra, e no finalzinho do verso 14 ele diz, clamem ao Senhor. E aí nós adentramos no capítulo 2. No capítulo 2 ele diz, toquem a trombeta. Aí agora, nós vimos que ele começa a dizer algo infinitamente maior do que nuvens de gafanhoto, do que um juízo na terra que indiretamente vocês sentiram. E aí ele começa a falar, e nós vimos, e a minha interpretação do texto era, ele não está falando de um exército humano, nem da Síria, nem do exército da Babilônia, os caldeus, ele está falando do próprio exército do Senhor, que ele vem não só para atingir a terra, mas todos os moradores da terra. Aí nós vimos toda a fraseologia que ele usou, querendo causar pânico a eles. Como seria terrível esse dia. E todo o discurso dele, dessa guerra, que ele faz uma analogia para que eles olhassem para a guerra que os gafanhotos causaram ali.
Ele estava argumentando do estrago menor para um estrago infinitamente maior. Um estrago nunca visto, como ele disse no finalzinho do verso 2. Não haverá, ou nunca houve igual, no finalzinho do verso 2, nunca houve igual desde os tempos antigos e nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. Nada igual. E aí ele vai terminar esse discurso todo no verso 11, dizendo quem é o autor, como ele tinha já dito, que o autor daquelas nuvens de gafanhotos tinha sido o Senhor Deus. Aqui ele afirma de novo, meus irmãos. Ele diz, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, verso 11 do capítulo 2, porque o seu arraial é enorme, e quem escuta as suas ordens é poderoso, sim, grande e muito terrível. E ele diz, é o dia do Senhor. Aí ele termina, quem o poderá suportar? Quem poderá suportar? Esse foi o final do discurso dele. De algo infinitamente, de um evento que vai acontecer na história, que nós estamos aguardando, que nunca mais vai se repetir. Vai ser de uma vez única, para nunca mais. E como ele diz, terrível. Aí eu me lembro que eu sempre pontuava, meus irmãos, lembre de Mateus capítulo 24. O que é que está escrito lá? Como está escrito lá? Como a coisa vai ser difícil. Não vai ser fácil. Mas os cristãos, os que de fato se arrependeram, os que de fato andam no caminho da santidade, eles quando virem isso acontecer, como diz Lucas, eles vão olhar para o céu e dizer, a minha redenção chegou. Mas lembre-se, assim como nós vimos na exposição de Oséias, todo discurso de ira, de castigo, de mandar para o inferno, ele nunca ficava sem uma palavra de misericórdia, de favor, de perdão. E eis aqui que no meio de um discurso tão pesado, o profeta Joel, inspirado por Deus, ele para e diz o que nós acabamos de ler no texto de hoje, do verso 12 ao 17, que eu vou dividir assim, para os irmãos verem aí. Perdão pessoal, o Senhor oferece um perdão pessoal, do verso 12 ao 14, e um perdão coletivo. Olha que interessante, meus irmãos. Como a palavra de Deus, como Deus é misericordioso. Depois de um ato tão pavoroso, que de fato as pessoas deveriam tremer ao ouvir tudo isso. Em especial o final do verso 14. Quem o poderá suportar? Aí nos vem, que eu chamo de uma oferta de perdão, no verso 12, com essa expressão que parece tão insignificante. Mas não é, meus irmãos. Essa expressão que na minha versão está assim, ainda assim, agora mesmo. Ainda assim, agora mesmo. Meus irmãos, tenta entender isso aqui, O discurso é pavoroso e é verdadeiro. Aqueles que não se arrependerem, não se arrependerem. A semelhança do que aconteceu com a terra, os gafanhotos destruíram, acabaram. A semelhança vai acontecer, como ele explicou, do verso 1 até o 11. Vai acontecer com a terra e com os habitantes. Todos serão destruídos. A terra destruída será restaurada. O homem será destruído, mandado para o inferno, para a eternidade no inferno. Isso vai acontecer. Mas aqui é um texto evangelístico, meus irmãos. As pessoas sempre acreditam que texto evangelístico é só no Novo Testamento. No Antigo Testamento também é um texto evangelístico. Ele passa a ser evangelístico todas as vezes que é oferecido arrependimento. E arrependimento está associado ao perdão do Senhor. E como a gente viu em Oséias, se você voltar, Oséias, volte só uma página aí de Joel,
capítulo 14 de Oséias. Olha o que é que está escrito aqui, ó. Verso 1. Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento. Aqui, nesse texto, vou lembrar os irmãos. A palavra volte, a palavra convertam-se, a palavra rebeldia, afastou-se. É a mesma palavra que está aqui no nosso texto, que está sendo traduzida por convertam-se. Convertam-se. O que é que essa expressão quer nos dizer? Ainda assim, agora mesmo. O Senhor está dizendo assim, ó. Por mais duro que seja esse discurso para vocês, por mais difícil, terrível, quem poderá suportar? A resposta é aqueles que se converterem. É aqueles que mudarem de direção. É aqueles que deixarem de praticar aquilo que ofende a Deus. E assim como Oséias 14, assim como por todo o livro de Oséias, é sempre o Senhor que se aproxima do pecador, daquele que ofende a ele. É sempre o Senhor. Nunca o ser humano vai em direção a ele. Nunca. Ainda assim, agora, quem é que está dando essa oportunidade? É Deus. Ainda assim, agora, com essa vida que vocês estão vivendo, que me ofende tanto que eu mandei esses gafanhotos, capítulo 1, para acabar com tudo aquilo que vocês achavam, ou ainda acham, que é a estabilidade de vocês, que é a segurança de vocês, que é o prazer de vocês. E ao dizer isso, por mais que aqui Joel não especifique o pecado, a ideia de que junto com esse ainda assim agora, volte ao Senhor e ele chama para jejuar, chorar, prantear, rasgar o coração, é a ideia que eles, quando faziam isso, não faziam de coração. Faziam hipocritamente. Isso era muito comum no povo de Deus. Isaías diz isso. O Senhor diz, eu não quero mais o sacrifício de vocês. É abominável para mim, eu não aguento mais isso aí. A hipocrisia de vocês é grande demais. Então, provavelmente, o pecado desse povo aqui é um pecado que sempre existiu no povo de Deus. É viver uma vida religiosa, ativista, e não piedosa, não em devoção. Se eu vivo uma vida de piedade e devoção, o meu ativismo, que eu estou agindo, ele agrada ao Senhor. Mas se a minha atividade para o Senhor for desprovida de piedade e de devoção, esse ativismo é pecado. Ele se torna hipócrita. Não é sincero. E pessoas que estão nesse nível, meus irmãos, jamais se volta para Deus. Jamais se achega a Deus. A gente pode enganar quem está do lado da gente. Cultuar, mostrar uma santidade. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E é Ele que se manifesta. O agora é a oportunidade. É o ofertar do perdão. Agora. E ele se torna muito pessoal. Muito particular, porque preste atenção, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim. Então é como se Deus estivesse falando para cada um deles, em particular, pessoalmente. É como Deus estivesse dizendo para eles, eu sei exatamente como é que você está. Você pode estar enganando a sociedade todinha, mas eu sei como é que você está. E só você se voltando para mim
que esse dia do Senhor você vai poder suportar. Por que você vai poder suportar? Porque você vai estar do meu lado e não contra mim. Você vai ser meu amigo, usando o linguajar do Novo Testamento, e não meu inimigo. Para o meu inimigo, juízo, condenação, destruição. Para o meu amigo, consolo, conforto, salvação. Então se voltem para mim. Meus irmãos, imagina a cena. Tente se colocar no lugar desse pessoal, ouvindo um sermão tão difícil. Olha, esse exército ele é poderoso quando ele vier. Tudo que parece um jardim, quando ele passar para trás, vai ficar tudo queimado, um deserto. E eles virão, são tão poderosos, que em momento algum, eles perdem a direção. Cada um vem focado no que vão fazer. E eles vão chegar de um jeito. Vão destruir as muralhas, vão entrar nas suas casas, vão pegar vocês, vão destruir vocês. Não vai escapar um. Ainda assim, ou seja, isso vai acontecer. Mas ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim. Aqui a ideia é de que o profeta, de fato, vamos dizer assim, está possuído por Deus, está falando como se fosse Deus. Não é não? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim. É o profeta falando. O profeta não é Deus, mas ele está falando, convertam-se a mim. A ideia de particular, pessoal. É a ideia de que você está aqui, sentado, com várias pessoas do seu lado, mas a pregação é para você. Tem que ser para você. O nosso culto aqui é um culto que tem decência e ordem. Tem começo, meio e fim. Mas nenhum de vocês pode perder a ideia de expectativa. O que é que Deus vai falar comigo nessa noite? Através da leitura, mesmo que eu saiba que vai ser um salmo. Através da oração que o irmão vai fazer. Através das canções que nós cantaremos. O que é que Deus quer falar comigo? Por mais que a gente saiba exatamente como é que funciona. E principalmente, o que é que Deus tem para mim falar em Joel? Porque aqui todo mundo sabe que hoje a pregação seria Joel 2, do verso 12 ao 17. Todo mundo sabe que se domingo que vem for da vontade de Deus eu estar aqui, eu vou pregar do verso 18 até o verso 27. Agora, não é por causa dessa previsão que você tem que perder a ideia de expectativa. Qual é a sua expectativa para hoje? E o texto para nós traz essa ideia de expectativa. Agora, ainda assim, agora o Senhor diz, convertam-se a mim. E aí, quando ele diz isso, ele diz como é que tem que ser essa conversão. Conversão, meus irmãos, é voltar para ele, mudar a direção. Aqui, a priori, não é a salvação, porque a ideia é que eles já são salvos, mas estão agindo como se não fosse. E eu disse para os irmãos, o discurso tem que ser pesado. Eles aqui não têm a revelação concluída, a gente tem. Mas o discurso tem que ser pesado para que a gente acorde. Pelo menos para se avaliar. Será que de fato eu sou salvo? Mas que de fato o Senhor está falando para quem são seus, a semelhança do que nós lemos em Oséias 14. Se arrependam, voltem para o Senhor, o seu Deus. Aí ele diz, de todo o coração. De todo o coração. Ou seja, conscientemente, sem dúvida, sabe? Sem dois pensamentos. De todo o coração. Coração, quando eles escutam isso aqui, não é o centro das suas emoções, mas é o centro da razão. Volte entendendo. Entendendo que se eu não voltar, é uma coisa muito óbvia, se eu não voltar,
eu não suportarei esse grande dia. O Senhor estará com relação a mim como meu inimigo mortal. É assim que eles tinham que pensar. Então eu vou voltar, não querendo ser redundante, mas eu vou voltar voltando. Eu não vou voltar pensando se devo voltar ou não. Eu vou voltar e pronto. Eu vou me converter. Coisa bem racional. Eu vou me converter. Aí presta atenção. Coração dá uma ideia de algo interno. Algo que só Deus está vendo e que você deve ter consciência que Ele sabe o que está dizendo. Se Ele está dizendo volte, é porque você precisa. Aí, meus irmãos, entra a junção da religiosidade com o ativismo piedoso. Aí ele vai trazer aqui a religiosidade, a prática da religião. Como é que eu provo de fato que eu sou uma pessoa convertida? Que eu ando nos caminhos do Senhor? Que eu estou com o Senhor? É a minha prática religiosa. E aí ele traz. Ele diz, com jejuns, com choro e com pranto. Calvino, ele diz, ele entende esse com jejuns, eu vou ser literal. É a ideia de prioridade. É a ideia de pressa. Ele diz assim, quem jejua está dizendo que a volta para Deus é mais importante e mais urgente que o sustento do corpo. Deus é mais importante para nós do que o próprio pão. E aí ele cita Mateus 4:4. Calvino diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ontem aqui nós vimos sobre jejum. A igreja contemporânea tem perdido a ideia do jejum. E quando vai jejuar, vê se não é assim. A motivação para o jejum, para muitas igrejas, é simplesmente para fortalecer a fé. No meio pentecostal e neopentecostal, o jejum está muito associado com a ideia de poder. Crente que não jejuma não tem poder. Crente que não jejuma não tem a manifestação dos dons. Mas pare e pense. É um desafio que eu dou a você. Vá ver na Bíblia, todas as vezes que aparece o chamado de Deus para jejum, você vai sempre perceber que ele está relacionado a arrependimento. Arrependimento. Aqui é um texto que está chamando para isso. Capítulo 1, verso 13 em diante, vai dizer a mesma coisa. Os textos que nós lemos ontem, aqui na EBD, também aponta para isso. Um chamado ao arrependimento. Ou seja, Deus sabe que a gente não consegue, por força própria, se arrepender. A gente precisa depender dele. Então Deus se aproxima de nós, nos oferta a oportunidade de perdão, de arrependimento, e nos dá a condição para fazê-lo, de coração sincero e verdadeiro. Como diz Calvino, colocando como prioridade a vontade de Deus e não a nossa vontade. Muita gente acha também que jejuar é passar fome. Jejuar é simplesmente se abster de uma comida. Mas, na verdade, jejum, e quando você olha para o texto de Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, e também a Bíblia vai dizer que Deus é o pão da vida, né? Jesus é o pão da vida, que é Deus. Então, meus irmãos, quando a gente pratica o jejum, a gente para de se alimentar de coisas materiais para se alimentar não é de coisa, é de uma pessoa espiritual, que é do próprio Deus. É o profeta dizendo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltem para mim.
se alimentem de mim. E vocês vão provar que se alimentam de mim, colocando eu como sua comida prioritária para a sobrevivência de vocês. O que é que eles estão passando aqui? Fome, escassez, os gafanhotos comeram tudo. Mas o Senhor está dizendo, a prioridade de vocês não é a comida em si. Quem sustenta e quem dá vida a vocês não é a comida física em si, mas sou eu. Sou eu. Você pode perder a comida, você pode perder tudo. Você não pode perder, não pode deixar de existir sem mim. Você não pode deixar a sua existência se não for dependendo de mim. Ou melhor dizendo, você vai deixar de existir se não se alimentar de mim. Por isso ele coloca essa tríade aqui, que dá a ideia de um culto de fato a Deus. Que eu tenho que me aproximar como prioridade. Eu venho para o culto para me alimentar de Deus. E nesse alimento Deus vai dizer o que de fato eu preciso e necessito enquanto vivo nesse mundo. E ele diz que eu tenho que fazer isso de maneira quebrantada. Quando ele coloca aqui, com choro e com pranto. Pranto você pode traduzir como lamento. E tudo isso aqui, o verso 12, é a ação de Deus no privado, no particular. É Deus conversando com você. Ainda hoje, eu te oferto perdão. Volte para mim. Me cultue. Me coloque como prioridade na sua vida. Como tudo aquilo que é essencial, que você considera essencial. Afaste de você e me coloque como essencial. E faça isso com o coração quebrantado. Chore. E o prantear, lamentar, grite. Meus irmãos, o que é que o Senhor está nos pedindo aqui? Em momento algum, a Bíblia vai condenar as nossas emoções. Nós somos seres humanos emocionais. O que a Bíblia condena é o emocionalismo. É aquilo que você sente sem ter explicação. Mas, meus irmãos, às vezes, por medo, nós que nos consideramos igreja tradicional, nós nos consideramos igreja reformada, às vezes, por medo de ser comparado com os pentecostais, os neopentecostais, a gente não chora, a gente não lamenta. Mas está aqui um texto chamando a gente para isso. E a pergunta que eu faço para os irmãos aqui é o que eu me perguntei. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você chorou? Lá na sua casa, quando lia a Bíblia, quando estudava, quando meditava, que o seu coração se quebrantava. Qual foi a última vez que você jejuou ao Senhor? Qual foi a última vez que você fez isso? Se você não faz isso, nunca fez isso, a Bíblia está dizendo que a gente pode sim chorar, a gente pode até gritar, se isso for para nos levar ao arrependimento. E levar-nos ao arrependimento é nos levar a Deus. Quem se arrepende está perto de Deus. Quem não se arrepende está distante de Deus, meus irmãos. Quem se arrepende recebe o perdão de Deus. E aí o choro se transforma. Se antes começava com pesar, com medo, com temor, com a consciência de condenação que deveria ser sobre você, em frações de segundos, ele se transforma em alegria, em gratidão, pela oportunidade que Deus está dando. Repito, a expressão, ainda assim, agora mesmo, é Deus, é o mais, lá de Efésios, mais Deus, agora mesmo, quando Deus decide. E hoje Deus está decidindo dizer isso para nós aqui. Se você não é salvo, é a oportunidade de dizer, eu quero me voltar para esse Deus. E se você é salvo e tem vivido como não, é a hora de se arrepender e caminhar na santificação. E ele está dizendo aqui, se devote a mim com jejum
com choro e com grito. O pranto aqui é lamento, é grito, é gritar. E aí, para o argumento dele ficar realmente assim, forte, ele diz: rasguem o coração. E a ideia, faça isso sem hipocrisia. Rasgue o coração e não as suas roupas. Se rasgue por dentro e não somente por fora. Essa expressão, rasgar as suas roupas, no Antigo Testamento, ela sempre vai aparecer quando algo é considerado absurdo. Lembra quando Jesus estava sendo interrogado? Aí ele disse lá que era filho de Deus, era o próprio Deus. Aí os fariseus, né, os gigantes do judaísmo, rasgaram as suas vestes, porque acharam aquilo absurdo. Rasgaram, mostrando a indignação de ouvir aquela blasfêmia, né? E disseram, ele blasfemou, né? Outros, quando realmente se reconhecia em pecado com Deus, aí se rasgava as vestes, e depois puxava os cabelos da cabeça, da barba. O Senhor está dizendo, antes de fazer isso, antes de fazer o externo, rasguem o coração de vocês. Assumam o quanto vocês têm me ofendido, o quanto vocês têm pecado. Venham sem hipocrisia. Tenha uma atitude genuína, sem reservas, em quebrantamento, me colocando como prioridade, sem hipocrisia. E olhe que coisa maravilhosa, ele diz. Aí perceba que agora, a parte B do verso 13, ele volta a falar não mais como tivesse Deus falando, né? Porque ele disse no começo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim. Agora ele vai dizer, convertam-se ao Senhor, seu Deus. É como se o profeta agora dissesse assim, vocês têm que fazer tudo isso. Sabe por quê que vocês têm que fazer tudo isso? Porque o que está na mente desse pessoal? Quem suportará esse Deus? Talvez a imagem que esse pessoal que tenha de Deus é a imagem que o profeta queria que eles tivessem. Um Deus irado. Um Deus que tivesse com a espada na mão, a ponto de degolá-los. E aí ele muda a imagem desse Deus. Do verso 1 até o 11, ele coloca um Deus assim, vingador. Um Deus assim que está completamente irado, os olhos pegando fogo. Aí agora ele diz, vocês devem fazer tudo isso o quê? Se converter de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgando o coração, porque está aqui. Porque ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Em algumas versões vai dizer que se arrepende, mas a melhor tradução é essa daqui, que muda de ideia quanto o mal que havia anunciado. Qual foi o mal que ele anunciou? Não é que o mal não vai acontecer. O mal vai acontecer. O juízo vai acontecer. A mudança de ideia é simplesmente essa. Aí você perceba que Deus não se arrepende. O que ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Agora, se a ira dele está aqui para vir sobre a sua cabeça, a mudança de ideia agora é que por você se arrepender, agora quem se apresenta a você é o Deus misericordioso, bondoso, que é tardio em irar-se. Meus irmãos, veja se isso daqui, meus irmãos, não é a superabundante graça de Deus. São duas perspectivas do mesmo Deus. Do verso 1 até o verso 11, um Deus irado, um Deus que não está para brincadeira, um Deus que não se discute, chega, decide, define e acabou. É terrível, como diz o verso 11, terrível que ninguém pode suportar. Aí agora ele apresenta esse Deus que diz assim agora mesmo, se volte para mim, porque eu sou o quê? Além de tudo isso, eu sou bondoso, eu sou compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto o mal que havia anunciado. E aí ele coloca no verso 14,
uma pergunta retórica. Ele diz assim: quem sabe se ele, Deus, esse Deus misericordioso, tudo que eu falei, não se voltará e mudará de ideia para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Como é que eles iam jejuar? Como é que eles iam plantear? Como é que eles iam lamentar diante do Senhor com todo o arcabouço de culto religioso, se não tinha todos os outros quesitos para que eles fossem fiéis a tudo que o Senhor pediu deles, a aliança que Deus fez com eles? Ele está dizendo: olha, a partir do momento que vocês se arrependerem, vocês podem ter certeza. A pergunta acaba sendo uma afirmação. Na hora que vocês se voltarem para Deus, Ele vai se manifestar e certamente Ele vai dar a condição para que vocês ofertem a Ele, para que vocês cultuem a Ele. Em meio a essa tragédia toda, essa crise toda que vocês estão vivendo, Ele vai dar a condição de vocês fazer aquilo que Ele está requerendo de vocês. E o que é que o Senhor está requerendo deles? Que eles voltem de todo o coração, rasgando o coração, que eles voltem mesmo, com convicção, que não seja um voltar para depois se desviar, mas que voltem com toda a força. Então, verso 12, 13 e 14 é um chamado pessoal, particular, para cada um. Para cada um deles. Olha que interessante. Depois que ele trata, vamos dizer assim, no privado com cada um deles, ele diz: mas eu não quero que pare só aí. Eu quero que isso seja reproduzido de forma pública. E daí ele vai fazer de novo o que ele já tinha chamado o povo a fazer no capítulo 1, que é o nosso ponto 2, um perdão coletivo. Mostre para todos. Aí eu percebo aqui a importância da comunhão, da reunião deles. Meus irmãos, olhe, verso 15 e 16. Quantas ordens tem aqui? Quantas palavras, verbos no imperativo está aqui? E me diga se isso aqui não é uma constatação de que o templo, nessa época, que no nosso tempo hoje é a igreja, o povo reunido, como isso é importante para o Senhor. Como a vida em comunidade é uma vida que comprova a nossa conversão interna se externando. Olha aqui, meus irmãos, ele diz: toquem, proclamem, convoquem, reúnam, santifiquem, congreguem, reúnam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ordens. Eu tratei com você no particular, agora eu quero que você se reúna com outros. A minha cabeça é a seguinte. Na minha cabeça eu penso assim. Deus está querendo que a gente perceba que não é só a gente que cai, que precisa de arrependimento, outros caem. Não é só a gente que deve honra, glória a Ele, muitos outros. A graça dele é grande, não tem como dimensionar. Ela é dedicada a tantos quantos o obedecerem. E isso é uma forma de testemunhar para o mundo que esse Deus é um Deus vingador, mas também é um Deus perdoador. Essa é a face do Evangelho. Tem pessoas que só querem pregar a parte do Deus que é bondoso, misericordioso. Mas como é, meus irmãos, que eu vou, de fato, perceber a profundidade da benevolência do Senhor, da longanimidade do Senhor, da misericórdia do Senhor, se eu não reconhecer o quanto eu ofendo e a minha ofensa a Ele, o que é que produz nele? Se eu não vejo o mal que pode vir sobre mim, de Deus, eu não vou valorizar a sua misericórdia. Eu não vou valorizar a sua graça, o seu favor. Esse é o ponto. Por isso que não tem como a gente falar de Cristo sem falar
do pecado, da destruição que é prometida para aquele que não se arrepende dos seus pecados. Só assim ele vai dar glória a Deus. E dizer como Paulo diz lá em Romanos: miserável homem que sou, quem me poderá livrar do corpo dessa morte? Aí ele diz: graças a Deus. E olha que interessante. O chamado que ele ordena que se faça para ir ao templo, ele diz: toquem a trombeta. Perceba que o verso 1 do capítulo 2 diz: toquem a trombeta em Sião. A trombeta aqui que é tocada é chamando a atenção do pessoal que é uma guerra. Vai vir um grande inimigo. E Joel deixa bem claro, esse grande inimigo é o próprio Deus. Agora ele diz: toque a trombeta em Sião. Para fazer o quê? Olha aí, irmãos. Santo jejum. E aí ele não precisava repetir de todo o coração, com choro e com pranto, porque sempre está associado com jejum, choro e pranto. E essa trombeta, então? Que guerra é essa, então? A primeira trombeta, o contexto da ideia de que é a guerra de um Deus poderoso, de um exército poderoso que vem sob o seu comando que vem para destruir. Vai ser terrível. Agora, o toque da trombeta é para o povo se reunir. Olhe como faz sentido. Para combater, para guerrear aquilo que é um motivo de Deus abrir guerra contra eles. O que seria, irmãos? O que seria? Pecado. O pecado. Assim como você foi chamado a confessar o seu pecado, a se converter, a voltar-se para mim, num particular, eu quero que você faça isso, junto com todos, para que o seu arrependimento seja um encorajamento para o outro, o do outro para o outro, e os outros juntos possa ser um testemunho para aqueles que estão fora da igreja. Lembra que eu disse? O juízo de Deus não vai começar pelo mundo, vai começar pela igreja. 1 Pedro diz isso. Vai começar pela igreja. A igreja, nós que estamos aqui, a gente não parou de pecar. No meio de nós, há pessoas que pensam que são, mas não são. Por isso que precisa dessa exortação, do particular para o público. Aí ele diz: toquem a trombeta em Sião, proclamem o santo jejum, convoquem uma reunião solene. Levem a sério isso. O culto é solene. Reúna o povo. Olha aí. Convidem pessoas. Aqui, no caso, chamar as pessoas, a priori, para se converterem, não, para lamentarem, junto com os outros. Para confessar os seus pecados, e aí assim serem salvas. Mas o povo precisava ver o povo de Deus, em primeiro lugar, mostrando o seu arrependimento. E diz: santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, os chefes de família, reúnam as crianças. A ideia de crianças aqui é quase jovens. E os que mamam no peito. Ele começa a dizer coisas aqui que ele não tinha dito antes. Se você voltar aqui, capítulo 1, verso 14, ele diz: proclame o santo jejum, convoque a reunião solene, ao mesmo linguajar, reúna os anciãos, todos os moradores da terra, na casa do Senhor, seu Deus, e clame ao Senhor. Mas aqui ele já diz: criança, alguns entendem, barra jovens, e os que mamam no peito, crianças pequenininhas. E também noivo, noiva, ou seja, alguns vão entender que era recém-casados, que tinha acabado de casar e ia para a lua de mel. Chame todo mundo. Então vamos aqui imaginar como seria isso. Eu quero que você, que eu já chamei em particular, pessoalmente, para rasgar seu coração, para vir de todo o coração,
para jejuar, para chorar, para lamentar. Eu quero que você, junto com os chefes de família, com os jovens, com as crianças, façam o quê? Um santo jejum. Recém-casado. A lei, a cultura judaica, dizia que quando um jovem casava, ele tinha licença de 1 ano de alistamento, de ser chamado para alguma coisa, para ele desfrutar do seu casamento. Aí aqui diz, venha, dê prioridade. Venha todo mundo. Mas o que me deixou mais em reflexão foi os que mamam no peito, as criancinhas. Aqui nós temos alguns, não é? E olha o que eu vou dizer para vocês. Nós vivemos um tempo que muitas igrejas, e não que seja errado em si, investem fortunas para fazer salas, para colocar as crianças, adolescentes e jovens, e crianças de peito lá, fora do ambiente de culto, da solenidade, com a percepção e a ideia que nessa faixa etária eles atrapalham os pais de ouvirem a mensagem. Mas quando a gente lê Esdras, diz que todo mundo se reunia lá para ouvir, né, ler o texto sagrado. E aqui, para algo tão solene, como o texto diz aqui, né, ó, convoca, em verso 15, uma reunião solene. Solene. Quando fala solene aqui, eu me lembro das formaturas que tem lá no seminário. E lá diz, proibido levar criança. Não leve criança. Mas aqui, algo muito mais importante do que uma formatura no seminário, do que qualquer solenidade extra além do culto, porque o culto é uma solenidade. Mas tem irmãos que acham que solenidade é quando há um casamento na igreja, quando há alguma coisa fora do comum. Solenidade é culto e ponto. O texto está dizendo que tem que estar criança e crianças de peito. O que é isso, meus irmãos? O que é que esse texto está querendo dizer para a gente? Porque a primeira pergunta é, a criança vai entender alguma coisa? Criança de peito vai entender alguma coisa? O povo lá se lamentando, gritando, o povo lá rasgando o seu coração e não as suas vestes. As crianças vão entender isso? A resposta, meus irmãos, é que sim. Um comentarista diz o seguinte, provavelmente Deus está chamando que levem as crianças de peito para que elas percebam um ambiente de que aqueles que estão precisando se arrepender têm que viver. Aquele ambiente de, a princípio, de temor, de medo, de pânico. Porque qual é a promessa que está sobre a cabeça deles? Bem nítida. É de que Deus se vingará daqueles que não se arrependem. Ele é misericordioso, mas tem essa tensão. E o autor dá a ideia de que essas crianças precisam estar ali. E também para que os pais orem para elas e se sintam responsáveis de dar um bom testemunho. Aí por isso que em outros textos vai dizer que os pais devem ensinar o caminho em que a criança deve andar. E ensinar o caminho é ser exemplo. Não é ficar apontando, vai para a igreja, eu vou ficar aqui assistindo o Fantástico, vai para a igreja. Estou apontando um caminho. Não. Apontar o caminho é ele ver você em casa, no trabalho, na igreja, fora da igreja, em tudo e qualquer canto. Principalmente na igreja. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se você vem à igreja e na hora do louvor você não canta, o seu filho está olhando para você. E ele vai replicar. Se você não ora, ele vai perceber. Não pense que ele não vai. É impressionante isso. Você deixa uma criança, dá um celular para ele. Não diga nada para ele. Ele vai aprender. Vai saber mais do que você. Aí na igreja o menino tapado. O menino não sabe de nada, o menino não aprende nada. Aprende. E o texto aqui coloca eles, meus irmãos, em algo tão emblemático aqui. Está aqui.
reúnam, santifiquem a congregação. Santifique a congregação. Quem faz parte dessa congregação? Os anciãos, as crianças, os que mamam no peito. O noivo, a noiva. Aí olha aqui. O que é que ele vai dizer? Quem mais participa disso e tem proeminência nisso aqui? Ele diz que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar. A entrada e o altar. Mais ou menos 10 metros. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Visualmente, que o sacerdote, o dirigente, de todo aquele ritual que acontecia dentro do templo, ele deveria demonstrar todo o seu quebrantamento, o seu choro. Está dizendo aqui, ele tinha que chorar, quebrantamento. E aí, lógico, eu aplico isso a mim. E, meu Deus, eu não vejo ninguém chorar na igreja. Será que é porque eu tenho que chorar para os outros chorar? Para os outros olhar para mim e dizer, o pastor está quebrantado, está chorando, eu vou chorar também. Será que é isso? Tem dias aqui que eu me seguro para não chorar. Porque eu confesso para os irmãos, é uma luta que a gente trava. Será que esse choro é simplesmente um emocionalismo ou é de fato Deus querendo... O que é que as pessoas vão pensar desse meu choro? Será que elas vão ver fraqueza? Será que elas vão achar assim, eita, o pastor está com algum problema, o pastor está com algum pecado, está chorando? Esse texto falou comigo. Eu disse, Senhor, se for para chorar, faça eu chorar hoje. Mas hoje vai ficar muito assim, né? Aí o pastor leu a hora de chorar. Mas eu pedi ao Senhor, que daqui para frente, Senhor, se for para chorar, que eu chore. Não é? Assim como eu às vezes taco muito isso aqui e derrubo, por que eu não posso chorar? Por que você não pode chorar? Eu já chorei muito quando pregava. Por que Deus está falando isso com a gente? Igreja Bíblica Monte Sião. Porque ultimamente nós temos ouvido falar tanto de jejum. Por quê, irmão? Será que a gente não está precisando jejuar? É responsabilidade nossa. E eu, como sacerdote, eu preciso encorajar os irmãos a isso. E aqui no texto diz 2 motivos por que o sacerdote tinha que chorar e tinha que ficar andando do pórtico ao altar. Por que ele tinha que fazer isso? Por 2 motivos. Ele vai dizer agora, na oração dele. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche. Para que por causa do nosso pecado, ou seja, se Deus não nos perdoar, a nossa vida de mau testemunho gera deboche para com Deus. Você nunca ouviu isso aqui, não? Para ser crente igual a tu? Não quero ser crente igual fulano. Eu prefiro não ser. Eu não vou para a igreja. Por que você não vai para a igreja? Porque tem um vizinho lá em casa que vai para a igreja, mas a vida dele, quando ele fala isso, esse testemunho é deboche com Deus. E ele diz mais, e de zombaria entre as nações. E o segundo motivo é dizer, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Além de deboche, o profeta está dizendo aqui, Senhor, além de debochar, eles vão dizer assim, onde é que está o Deus de vocês? Onde é que está o Deus de vocês? Por que tu vive desse jeito? Cadê o poder desse Deus sobre a tua vida? Quando o profeta vai orar, ele ora, e não é que ele esteja ordenando a Deus, colocando Deus contra a parede. O que de fato está acontecendo é ele reconhecer que se Deus não intervir, o que nós vamos fazer é isso mesmo. Ser motivo de zombaria e das pessoas dizer onde é que está o teu Deus. Então, o que é que ele está dizendo aqui com esses 2 questionamentos? Senhor, é a tua glória que está em jogo. É a tua glória, Senhor. A tua glória vai ser manchada pelo mau testemunho deles. A tua glória vai ser manchada em as pessoas dizer que tu não existe. Ó Deus, por causa da tua glória, tem misericórdia de nós. Olha aí, irmãos. Tem misericórdia de nós.
Aí você ouvindo tudo isso, meu, mesmo que seja verdade, que Deus é juiz, Deus faz justiça, como diz lá em Hebreus, ele é fogo consumidor. Deus se ira todos os dias. Se você pegar uma Bíblia de estudo, ou for na internet mesmo, colocar lá. O que é que acontece mais? Deus se ira na sua palavra ou Deus é amor? Você vai perceber que é mais ira. Deus fala muito mais de inferno do que do céu. Mas o pouco que fala da sua misericórdia já seria o bastante para a gente entender que a única coisa que nos impede de receber a misericórdia, a graça, o favor de Deus, é um coração endurecido que não se arrepende. É um coração endurecido para santificação. É salvo, mas se endurece para santificação. Não busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Passa a ser aquele grupo que Paulo trata lá em Coríntios, que ele chama de criança, que quer tomar leite a vida toda. E que o escritor de Hebreus também chama de menino, que fica nas coisas elementares, não cresce. Meus irmãos, que quarta-feira, que domingo que vem, você venha nessa perspectiva de que você é um pecador, você precisa se arrepender, mas que você tem um Deus misericordioso, que a todo momento, enquanto você tem vida, enquanto você está respirando, você está vivendo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converta-se. Ainda é o agora de Deus, a oferta de perdão de Deus, seja para lhe salvar, seja para lhe fazer caminhar em santificação. Você não precisa buscar em outro local. Você não precisa, como prioridade, participar de conferência, seja o que for, para dizer, isso aí, quando eu fizer isso aqui, eu vou ser mais santo. Não. O que você precisa, de fato, é se voltar para Deus. Todas essas coisas são maravilhosas. Conferência, eu fui para uma agora recente, não é? Palestras. Qualquer coisa que esteja voltada à palavra de Deus, isso é bom. Mas isso são meios. Um fim para o amadurecimento do indivíduo, assim como nós começamos, é algo particular entre você e Deus. Se você, no seu particular, não rasga seu coração, não se aproxima de Deus com coração, com jejum, com choro e com pranto, não tem conferência, não tem curso, não tem seminário, não tem nada que são meios de Deus para te fortalecer, que de fato fortaleça você, se você não tem comunhão com Ele no seu particular. Se você não tem comunhão com Ele no particular, você também não vai ter comunhão com Ele no público. Se você não tiver comunhão particular com Ele, comunhão com os irmãos no público, não adianta, repito, conferência, curso, seja o que for que você faça de cunho religioso, não vai adiantar. Você precisa ter a sua comunhão íntima com Ele. Por isso que ele diz aqui, diz o Senhor, verso 12, converta-se a mim. A mim. Não aos meios, a mim. Se você se converter a mim, você vai usar os meios, não como ativismo, mas como devoção, para se fortalecer mais a mim. Mas se você não vem a mim, não vai passar de ativismo os meios da qual eu disponibilizo, a começar pela igreja. Faça uma análise na sua vida. O que é que a igreja tem sido para você? Um meio de devoção ou um meio de ativismo? Qual é a imagem que você tem de Deus? Só do Deus misericordioso, do Deus que é tardio em irar-se, o Deus que muda de ideia? Ou você também tem a perspectiva de Deus como justo juiz, de um Deus terrivelmente terrível, de um Deus que é fogo consumidor? Nós temos que ter essas duas perspectivas. Agora entenda, se eu conheço Deus, de fato, quem Ele é,
A face de ira, de juízo, de castigo, de destruição, não me apavora. Pelo contrário, me faz dar glória a Ele e dizer muito obrigado, Senhor, pela salvação. Agora, se eu não tenho a perspectiva de Deus, a minha oração, a minha comunhão com Deus, a minha oração é que você realmente tema e trema e veja toda a ira de Deus como deve ser vista e percebida. Aqueles que veem a ira de Deus como deve ser vista, não tem outro caminho para ele, a não ser se rasgar diante dele. Meus irmãos, que sejamos gratos ao Senhor por termos a sua palavra para nos exortar todos os dias. E aqui eu termino dizendo para os irmãos, ninguém aqui é mais inocente acerca do que a palavra de Deus nos ensinou hoje. Se você não é crente, receba com toda a força o verso 1 até o verso 11 do capítulo 2. Se você já creu em Cristo, receba com toda a força o verso 12 até o 17. Rasgue seu coração, se volte para o Senhor, busque a sua face, enquanto tem vida. E que a minha vida, a sua vida, seja um meio de testemunho para que outros se rendam ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Que o arrependimento, Senhor, faça parte de nossas vidas. Que agora, nesse momento, todos nós que aqui estamos, possamos nos voltar para Ti, Senhor, e nos comprometer a viver uma vida de cristianismo baseada no ativismo com devoção. Que possamos, Senhor, de fato, rasgar os nossos corações, nos converter a Ti de todo o coração, com jejum, com pranto, com lamentação, em solenidade a Ti, Senhor. Que possamos ouvir o toque da trombeta, tanto anunciando a Tua volta, como anunciando a necessidade de nos arrependermos. Em nome de Jesus, abençoe a Igreja Bíblica Monte Sião. Da criança, da que mama, ao jovem, ao adulto, ao idoso, todos, Senhor. Que possamos prestar um culto autêntico a Ti, com quebrantamento, Senhor. Glorificando e exaltando o Teu nome. Te pedimos, Senhor, que nos próximos cultos possamos sentir o Teu derramar de avivamento sobre nós. Que nos leve, de fato, a chorar pelos nossos pecados. A chorar de alegria pelo perdão dos nossos pecados. A chorar de alegria e gratidão por tamanho benefício, do qual Tu tem nos dado hoje, nesse tempo presente, que é a liberdade que ainda temos, de vir das nossas casas e nos reunir como Tua igreja, para Te louvar, para Te exaltar. Senhor, Te pedimos, salva pessoas no meio de nós, restaura pessoas no meio de nós, nos faz de fato ser a igreja que Tu queres que sejamos. Em nome de Jesus é que eu te rogo e te suplico, hoje e sempre. Amém. Amém.